Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Mila, uma das responsáveis pelo setor de palestras do COAN. E devido à incompatibilidade de horários e de datas disponíveis, o Dr. Rafael gravou sua palestra, mas quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem colocar no formulário que a gente vai enviar aqui, que ele vai responder depois, tá bom? Tenha todos uma boa noite e espero que gostem da palestra. Olá, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael, coordenador da sétima etapa do curso de Medicina do Centro Universitário das Américas. Primeiramente, eu quero parabenizar a todos pela participação neste congresso e desejar desde já os mais sinceros votos de sucesso e que seja um evento extremamente produtivo na formação e na elucidação de novos caminhos e de novas fontes de informação para cada um dos senhores. Nós vamos trazer o caso de uma paciente, uma jovem, do sexo feminino, 14 anos, que deu entrada numa unidade do Sistema Único de Saúde, com um quadro de há 45 dias, com evolução e surgimento de uma massa palpável que tomava toda a cadeia ganglionar cervical anterior e supraclavicular esquerda, quadro este acompanhado por déficit ponderal, perda de peso, hiporexia e importante miastenia. 15 dias antes da sua admissão na unidade hospitalar, a mesma apresentou um quadro de febre, seguida de calafrios, com temperatura que alcançavam em torno de 39 a 39 graus e meio, pelo menos 2 eventos por dia. Ao chegar na nossa unidade, no exame físico, nos deparamos com uma jovem emagrecida, com queixas de uma massa que realmente se estendia em toda a região ganglionar cervical anterior e supraclavicular esquerda, com persistência do quadro febril. Fora isso, no exame físico, não havia mais nenhuma alteração identificada. Nos exames complementares, nós encontramos um hemograma com leucopenia e desvio para a esquerda, com uma quantidade de leucócitos em torno de 2.800 leucócitos, com 8% de bastão. Com uma atividade inflamatória presente, identificada por um PCR, uma proteína C reativa, de 4,18. E um LDH também elevado, nos indicando um processo inflamatório em atividade. Do ponto de vista radiológico, foi realizado no ato de admissão raio-x de tórax, que se encontrava dentro dos limites de normalidade, sem sinais de alargamento de mediastino, sem sinais de acometimento pulmonar, sem sinais de alteração de área cardíaca. Do ponto de vista ultrassonográfico, identificamos imagens nodulares hipoecóicas em região cervical anterior e supraclavicular. Mediante esse quadro e uma história epidemiológica de contato com gato e arranhaduras, foi levantada a possibilidade de algumas infecções de ordem viral e até bacterianas e infecção pelo germe Bartonella rancellari, agente etiológico causador da doença da arranhadura do gato. Mediante a isso, foi instaurado um tratamento com amoxicilina e clavulanato de potássio por 14 dias, colhido todas as sorologias, inclusive de Bartonella rancellari. Então, foi colhida sorologia para sífilis, toxoplasma, citomegalovírus, herpes, mononucleose, parvovírus, herpes simples, herpes tipo 6, rubéola, dengue, e só identificamos a presença da leucopenia. Todas as sorologias se mantinham normais e a leucopenia se mantinha presente. A paciente
em torno do 7º dia de evolução, começou a apresentar, e de antibiótica terapia, começou a apresentar redução das massas ganglionares cervical anterior esquerdo e supraclavicular esquerdo. No 9º dia, apresentou um rush cutâneo pruriginoso com acometimento cefalocaudal e progressão cefalocaudal. Não responsivo a antihistamínicos, com resolução espontânea em 3 dias. No 14º dia, a paciente apresentava melhora clínica, melhora da leucopenia, com leucócitos já em torno de 3.300, atividade de coagulação sempre dentro do limite da normalidade, função renal dentro do limite da normalidade, função hepática dentro do limite da normalidade, sem nenhuma outra alteração. Mediante esse cenário, optou-se por realizar biópsia do gânglio cervical e, para nossa surpresa, nos deparamos com um resultado histopatológico, tá? Compatível com doença de Kikuchi-Fujimoto, onde foram retirados na macroscopia 2 fragmentos de tecido brancacento, medido maior 1,8 por 1,5 por 2 centímetros e o menor 1,0 por 0,8 por 0,5 centímetros, de consistência firme e elástica. Na microscopia, identificamos fragmentos de linfonodos exibindo lesão necrotizante, envolvendo região cortical e paracortical, constituída de abundante debris celular, deposição de fibrina, células mononucleares e neutrófilos. Presença de escasso tecido linfóide viável típico, tecido adiposo, perilinfonodal, exibindo moderado infiltrado inflamatório mononuclear. Todos esses achados microscópicos foram compatíveis com linfadenite histiocítica necrotizante, caracterizando a doença de Kikuchi-Fujimoto. O que nos chama a atenção é que a doença de Kikuchi-Fujimoto é uma doença de caráter benigno com resolução espontânea, porém, cujo agente etiológico ainda parece indeterminado, considerando que a sua casuística comete mais mulheres do que homens, numa proporção em torno de 4:1, sendo que a faixa etária de acometimento se dá entre adultos jovens, em torno dos 20 a 35, segundo alguns autores, 40 anos. Condição que nos chamou a atenção por essa jovem estar aquém essa faixa etária. Então, identificamos que na doença de Kikuchi-Fujimoto é importante investigarmos doenças autoimunes, doenças linfoproliferativas, dentre as quais tireoidite, lúpus eritematoso sistêmico e leucemia. Nesse cenário, esse paciente precisa ter monitorado periodicamente durante um período de 3 a 5 anos e um acompanhamento longitudinal, no que se através de controle de hemograma, a avaliação hematológica dos fregaços de gota espessa, para que se possa identificar a presença de células atípicas ou a sua ausência na lâmina. Hoje é muito importante que se tenha esse olhar no diagnóstico diferencial dessas linfadenomegalias e se pense na doença de Kikuchi-Fujimoto, tendo em vista a sua ocorrência cada vez mais frequente. Nós deixamos o relato de caso com os seus respectivos descritivos, tá? Para que vocês possam consultá-lo. E nele trazemos uma breve historiografia da doença de Kikuchi-Fujimoto,
que surge pela primeira vez, ou pela primeira vez que é descrita, se dá na década de 70, mais exatamente em 1972. Reforçamos que, embora tenha um caráter benigno e autolimitado, temos sempre de buscar, quando nos deparamos com tal situação, a sua associação com doenças infecciosas, autoimunes e linfoproliferativas, né? O tratamento geralmente se dá com anti-inflamatórios não hormonais, sendo o uso de corticoide muito raro e restrito, né? Então, e o diagnóstico de precisão é através do padrão ouro, que vem a ser a biópsia ganglionar com avaliação histopatológica, né? Onde nós vamos ter exatamente essas características que nós apresentamos aqui. Deixamos com todos vós novamente o descritivo e o relato desse caso e nos colocamos à disposição para esclarecimentos acerca desta doença, que, embora tenha caráter benigno, demanda de um acompanhamento longitudinal do paciente quando feito seu diagnóstico, a fim de se descartar a associação com outras patologias que cursam com maior gravidade. Agradecemos a participação de todos, desejamos uma vez mais sucesso e que aproveitem ao máximo essa oportunidade e junto a essa iniciativa do Centro Universitário das Américas e todo o seu corpo discente e docente no processo de educação continuada e permanente e cooperação no processo de desenvolvimento acadêmico e científico com toda a comunidade médica. Mais uma vez, o nosso mais sincero apreço e um forte abraço e desejo de sucesso. Doutor, sua aula foi incrível. Em nome de toda a comissão, eu gostaria de agradecer sua contribuição, sua colaboração aqui com o COAM e espero que nos próximos congressos a gente continue com sua presença. Tenha todos uma boa noite.